E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD, e hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é uma discussãozinha aqui sobre 10 cartas que eu separei, que são as principais cartas que muita gente fala que poderia sair da banlist, e aí eu vou comentar um pouco aqui sobre as minhas opiniões. Inclusive eu tive a ideia de fazer esse vídeo por conta do vídeo de pitacos da banlist que eu fiz recentemente, e que essas cartas, de fato, algumas delas apareceram aí nos comentários. No caso, nos pitacos que eu tinha feito lá da banlist, eram apenas sobre cartas que iriam entrar na banlist, não cartas que sairiam dela, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em algumas das cartas que estão banidas e que muita gente comenta que deveria voltar, e eu vou falar um pouco aqui sobre a minha opinião. Então, bora lá, gente. Primeira carta que eu separei aqui, eu peguei inclusive aqui em ordem, acho que até tá em ordem alfabética, então vai ficar bem fácil aqui pra gente não ter nenhuma ordem específica. Primeira carta que muita gente fala é a Brilliant Fusion. Pra quem não sabe, Brilliant Fusion é uma carta que era muito comum nos decks antigamente, e ela tem uma característica até que interessante, que ela tinha a tendência de não fazer full combos dos decks, assim. Ela só era uma carta realmente muito poderosa pro que ela fazia, mas que ela complementava outras estratégias. Entretanto, hoje a gente tem um nível de poder muito mais forte no jogo, aonde talvez essa Brilliant Fusion ela tenha aí uma força muito maior do que ela tinha anteriormente, porque ela consegue enviar muitas cartas aí diferentes de hoje em dia do deck pro cemitério. Para quem não sabe, o efeito dela é, quando ela é ativada, você pode fazer uma Fusion Summon de um monstro Gen-Knight fusão do seu extra deck, usando monstros do seu deck como matéria, mas aí ele fica com ataque e defesa zerados, e aí, se ela sair do campo, ela destrói o monstro, e ela tem um segundo efeito aí que não é muito relevante. Então, basicamente, essa aqui foi a primeira daquelas cartas que fazia fusão usando o monstro do deck. Não sei se é a primeira, na verdade, mas a que perdurou por mais tempo, né? A gente tinha também a Shadow Fusion, mas a Shadow Fusion tinha condições, enquanto a Brilliant Fusion era só ativar e fazer a fusão do deck. E aí, qual que é o detalhe? Se a gente for ver aqui os monstros Gen-Knight, que são de fusão, o que a gente vai acabar vendo é, por exemplo aqui, um Gen-Knight mais um Aqua, o que significa que a gente pode usar qualquer Gen-Knight no nosso main deck ali, né? E a gente pode dar Foolish de qualquer monstro Aqua pra invocar esse cara. A gente tem aqui, esse aqui que usa 2 Gen-Knights, beleza? Esse aqui usa qualquer Pyro, então a gente consegue dar Foolish de um monstro Pyro. E assim vai indo, aqui a gente tem mais, por exemplo, aqui um monstro Fada. A gente tem aqui um que usa um monstro de luz qualquer, que é o mais comum. Inclusive esse monstro ele é realmente forte, porque ela dá uma extra normal summon, além daí da Foolish de um monstro de luz. Então a gente tem aí mais algumas boas cartas aqui, a gente tem um Thunder, a gente tem um Rock, então a gente tem ótimos tipos de monstros que a gente pode dar Foolish aí por via dessa Brilliant Fusion. E aí, por conta disso, será que ela deveria se manter banida? Será que ela deveria voltar? Bom, gente, na minha visão, pelo fato de que você tem que utilizar essa carta juntamente com algum monstro Gen-Knight no seu deck para poder fazer essa fusão, e além de tudo, você vai ter uma carta extremamente frágil, né, que hoje em dia toma Ashe com facilidade, hoje em dia, por ser uma carta contínua, ela toma aí removals simples que a gente tem de mesa, que simplesmente quando o cara tenta ativar ela, você vai lá, destrói ela e ela não resolve. Então, eu acho que seria possível essa carta voltar pro jogo. Eu não sei se ela voltar a 3 seria uma ideia sábia de começo. Daria pra voltar ela a 1, ver se aconteceria alguma coisa, se mudaria aí muito no jogo, e eventualmente voltar ela a 3 cópias, porque ela apesar de ser uma carta extremamente poderosa, ela é uma carta que, comparado a muitas outras cartas que a gente tem no jogo, ela não me parece ser uma carta tão desesperadora assim. Então, a princípio, acho que a Brilliant Fusion é uma carta que pode sim voltar. A segunda carta que eu vou comentar aqui é o Elder Entity Norden, que por sua vez aí, ele utiliza um monstro Synchro ou XYZ, mais um monstro Synchro ou XYZ para entrar por invocação especial. Então, ele vai ser um ótimo alvo aí de Super Poly, caso ele volte pro jogo hoje em dia, né? E ele também tem o efeito de que, quando ele é invocado por invocação especial, você pode reviver um monstro de nível 4 ou menos do seu cemitério com os efeitos negados, e aí é banido quando deixa o campo. Bom, esse aqui eu já acho que é uma carta muito mais delicada de se voltar, principalmente no meta atual. Qual que é o cenário relevante aqui para essa carta? Bom, hoje em dia a gente tem aí muitos Exceeds no nosso meta por conta do deck de Raizial. E esse cara, ele não só é um bom alvo de Super Poly, né? Porque ele vai usar ali 2 Exceeds da mesa do oponente para fazer
a sua Summon, como ele também vai reviver um nível 4 do cemitério, então ele sozinho, ou entre aspas uma Super Poly sozinha, vai ser o full combo ali do seu deck, contanto que você tenha qualquer monstro de nível 4 na sua mão para descartar com a Super Poly, por exemplo. Então, se você for imaginar, uma Super Poly mais um Mulcharm qualquer já tá fazendo full combo. Isso eu acho extremamente perigoso aí, né, num meta de Raizial, e eu acredito que por conta disso, não é o momento de voltar esse cara. Além disso, a gente tem uma carta muito forte aí, que é a carta que fez o Norden ser banido, que é a Instant Fusion. Na verdade, nem foi a Instant Fusion em si, foi um combo que usava o Zodiac para fazer aí diversos draws no mesmo turno. Entretanto, a Instant Fusion também era uma carta muito comum de invocar esse Norden, e hoje em dia ela tá limitada aí, mas tá dentro do jogo, apesar de estar sumida, e esse Norden, ele acaba sendo aí um ótimo alvo para ela. Portanto, eu acredito aí que realmente esse Norden, ele por enquanto não vale a pena voltar. Ele não destruiria completamente o jogo e mudaria completamente a dinâmica do jogo, mas eu acho que não seria necessário a gente ter aí a presença desse cara hoje em dia. Eu acho que é muito mais fácil a gente tentar corrigir os problemas do jogo tirando algumas cartas fortes do que voltando uma carta como o Norden, que é um alvo muito perigoso de Super Poly. Então, essa aí é a minha opinião sobre esse carinha. A terceira carta aqui, o que eu vou falar, é a Fairy Tail Snow. E essa Fairy Tail aqui, ela é uma carta que muita gente gosta bastante. E muita gente, principalmente o pessoal que gosta de jogar com decks como Light Sworn, Charlaments, decks de cemitério, gostam muito dela e querem muito ver ela no jogo e sempre ficam felizes quando ela volta, né? Essa carta ela já foi banida algumas vezes e já voltou algumas vezes para em seguida ser banida novamente. A Fairy Tail Snow, para quem não sabe, ela tem o efeito de que quando ela é invocada, você pode virar um monstro da mesa do oponente com a face para baixo em posição de defesa, além de que se ela tá no cemitério, ela tem o efeito rápido de banir 7 outras cartas da mão, campo ou cemitério e entrar por invocação especial. Bom, essa aqui, gente, infelizmente eu acho que também não rola, ela é muito nociva pro jogo e pra mim o problema aí é o fato de ela não ser uma vez por turno nenhum dos dois efeitos. Eu acredito que até mesmo se a Snow fosse uma carta que só pode ser ativada uma vez por turno, ela já seria uma carta ótima e ela já seria uma ótima candidata para estar na banlist. Agora, do jeito que ela tá hoje, eu acredito que ela simplesmente não poderia voltar. Talvez se algum dia o pessoal quiser aí ver essa Snow no jogo aí, fazer a boa pro pessoal que gosta bastante dela, eu acredito que a estratégia correta seria dar uma errata na carta, falar que só pode usar cada um dos efeitos uma vez por turno, e ainda assim ela ainda seria uma carta problemática e com perigo de entrar na banlist. Agora, sem ser uma vez por turno, essa carta é extremamente problemática. Então, infelizmente a Snow também não rola não. A quarta carta aqui desta lista vai ser o Heavy Metal Foes Electrumite, e esse para todas as pessoas que gostam de pêndulo também. As pessoas imploram a volta desse cara já faz muito tempo. Ele realmente era uma carta muito abusada em todos os decks de pêndulo, e porque ele era uma carta extremamente genérica para os decks de pêndulo. Para quem não conhece, ele é um Link 2 que faz com 2 monstros pêndulo e que tem o efeito de que quando ele é invocado por invocação Link, você pode adicionar um monstro pêndulo do seu deck diretamente para o seu extra deck virado para cima. E aí, além disso, ele tem mais 2 outros efeitos fortes. Quando uma carta sai da sua Pendulum Zone, você vai comprar... Perdão, se uma carta da sua Pendulum Zone sai do campo, você vai poder comprar uma carta, além de que ele mesmo pode trigar esse efeito com o efeito de que você pode dar alvo numa carta que você controla, destruir e adicionar um monstro pêndulo do seu extra deck para sua mão. Então qual que é a ideia? Você usa o efeito de Summon, joga um monstro que você quer adicionar pro seu extra deck, destrói alguma das suas escalas de pêndulo, pega esse monstro para sua mão e aí você, além disso, ainda compra uma cartinha. E lembrando que muitas cartas pêndulo possuem efeitos quando são destruídas, então isso ainda trigava diversos efeitos, como por exemplo os efeitos dos monstros Magician, que foram uns monstros muito abusados aí, usando o Heavy Metal Foes Electrumite. E hoje, do jeito que o deck de pêndulo vive, eu acredito que esse Electrumite ele é uma carta perigosa. A gente teria que ter muito cuidado para se falar sobre ele. Porque qual que é o conceito de pêndulo hoje em dia na minha visão? Eu acho que os decks de pêndulo eles só conseguem jogar quando se trata de deck de combo, de fazer combos extremamente fortes, de fazer mesas impassáveis, porque as cartas de deck de pêndulo
elas possuem interações muito fortes, né? A gente tem cartas como, por exemplo, o Endymion, que nega Spell Trap, a gente tem o Jackal, que nega monstro, a gente tem o próprio Vortex, que nega qualquer coisa. Então a gente tem ótimas cartas de pêndulo e os decks principais de pêndulo possuem interações muito fortes dentro de suas engines, seja o Magician com a sua trap contínua, a Time Pendulum Graph, seja os Magispecters com as suas Spell Traps extremamente poderosas, e aí esse Electrumite ele vai melhorar exatamente esses decks aí de pêndulo, que são extremamente potentes dentro da sua estratégia de fazer boards impassáveis, e isso vai potencializar mais ainda isso. Entretanto, esse Electrumite ele não vai melhorar o problema do pêndulo, que são os casos escassos ali, onde você realmente não tem muito recurso e você precisa de poucas cartas para jogar, mas esse Electrumite ele depende de diversas outras cartas para ter um setup decente de fato. Por conta disso, eu acredito que esse Electrumite ele não precisa voltar, e sim as regras que envolvem monstro pêndulo devem ser mudadas para a gente ver decks de pêndulo aparecendo aí no jogo novamente. Então, esse Electrumite, infelizmente, ele não conserta um problema, e eu acho que ele só agrava os problemas de decks de combo extremamente potentes, que a gente acabou conseguindo sair, digamos assim, desses últimos formatos desse cenário aí, né? Então a gente conseguiu sair desse formato de combo maluco, e os decks têm potencial de go in second, coisa assim, enquanto esse deck de pêndulo infelizmente não tem isso, e ele tá meio desalinhado aí. Acredito que muitos combos estranhos poderiam ficar aparecendo, combos de lock, coisa do gênero, e esse Electrumite ele potencializa muito isso, porque ele acessa qualquer monstro pêndulo do seu deck. Lembrando que a gente teria o Electrumite em conjunto com ótimas cartas que hoje a gente tem, como a Beyond the Pendulum, a Exceed the Pendulum, que são extremamente cartas fortes, e aí a gente, tendo tudo isso ao mesmo tempo, combos muito estranhos provavelmente começariam a acontecer. Então, não pagaria pra ver. E, por final aqui, em quinta carta aqui desse vídeo, né? Eu vou fazer mais um com as outras últimas 5. Vai ser aqui o Masterpiece, The True Draco Slaying King. E esse, por sua vez, muita gente fala que é certeza que ele vai sair da banlist, nessa banlist que tá por vir agora, né? Porque esse carinha aqui, ele foi anunciado um reprint dele, e ele é uma carta que nunca teve reprint desde o momento que foi lançado. Então, hoje em dia, se você fosse procurar o Masterpiece aí, você encontraria ele por 150, talvez até 200 reais, mesmo sendo uma carta banida, porque ele nunca foi reprintado. E com o anúncio do reprint, e com ele saindo da banlist, se não me engano, no formato OCG, acredito que foi no OCG, não sei se foi no Master Duel, enfim, ele aparecendo aí na memória da Konami aí dentro de seus jogos, a gente imagina que no TCG ele uma hora vai voltar da banlist aí, e provavelmente vai ser já nessa próxima, né? Bom, deveria? Não sei se deveria, mas muita gente gosta dele. O problema pra mim do Masterpiece é que ele é uma carta que fica imune a efeitos, né? Ele é inafetado pelo tipo de carta que usou pra tributar e invocar ele. Além dele ter um efeito muito forte de banir uma contínua pra destruir uma carta, né? Então, pra quem não conhece, ele pode fazer Tribute Summon usando Spell Traps contínuas. Então você pode tributar monstros, spells ou traps pra invocar ele, e aí ele é inafetado pelo mesmo tipo que você usou pra tributar. Então se você tributar, por exemplo, monstro spell, ele vai ser inafetado por monstros e por spells, e assim vai. E, além disso, ele em qualquer turno pode banir uma carta contínua do cemitério para destruir uma carta no campo. Então, ele é extremamente completo aí, né? Ele é tanto um Towers quanto uma interação extremamente forte, quanto um monstro aí de endboard com ataque alto, que ajuda a matar. Ele remove cartas da mesa do oponente. Então, é muito poderoso aí o Masterpiece. Daria o mesmo problema que já deu antes? Provavelmente não, porque antes a gente tinha 3 Terraformings, 3 Diagrams, 3 Demises, que são cartas extremamente fortes do deck de True Draco, e que hoje em dia todas elas estão limitadas, além de estratégias como um todo aí que foram muito limitadas desses decks de Spell Trap, que estão cada vez mais fracos, porque o jogo ele adquiriu-se um dinamismo muito forte, né? E aí a gente acaba não tendo tanta presença desses decks. Entretanto, um Masterpiece sozinho aí em decks que usam cartas contínuas pode fazer um belo estrago aí, né? Porque é muito fácil de criar um setup para entrar um Masterpiece, basta que você tenha uma Spell Trap contínua, por exemplo, e um monstro na sua mesa, e você faz a Tribute Summon dele e consegue se aproveitar dessa carta extremamente forte. Acredito que é assim que ele apareceria com mais frequência, e até mesmo alguns combos que adicionassem ele ou algo assim, mas imagino que esses combos não seriam o caso prioritário aí do Masterpiece. E, é claro, o próprio deck de True Draco também, né?
que poderia dar uma parecidinha aí no jogo. Bom, comentário final, eu acredito que esse cara é meio inevitável, ele vai voltar e a gente vai ter que ver o que vai acontecer aí com ele. Eu não acho que ele precisava voltar, porque inafetado é uma palavra muito perigosa. Entretanto, eu não acredito que ele vai mudar completamente o jogo, ele só vai ser uma cartinha chata de você lidar. Ele não tem um ataque extremamente alto, então não tem problema ser um monstro inafetado de 2950, comparado a, por exemplo, monstros inafetados que não morrem por batalha, ou monstros inafetados que tem 5.000 de ataque, coisas do gênero. Então, acho que dá pra tentar sobreviver. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da primeira etapa desse vídeo aqui. Não esqueçam, é claro, de se inscrever no canal aí pra vocês verem a segunda etapa desse vídeo saindo em breve, onde eu vou falar as outras 5 cartas que muita gente fala que deveria voltar e mandar também minhas opiniões aí. E não esqueçam, é claro, de comentar aqui as cartas aí que vocês acham que vão estar na segunda versão desse vídeo pra ver se vocês vão acertar mesmo. E muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.